Fala pessoal, tudo bem? Acompanhe conosco essa viagem aqui. Desfrute dessa paisagem linda, maravilhosa e acompanhe o estudo de hoje. Diga aí, Patrícia, qual é o tema do estudo de hoje? Hoje nós vamos estar conversando sobre tornando-se um cristão com excelência. Isso aí, acompanhe aí. E o versículo para que a gente venha estar meditando está em Marcos capítulo 16, o versículo é o 15, que diz assim: Jesus disse aos seus seguidores: vão pelo mundo todo e contem a todos as boas novas, ou mais conhecido como ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Isso aí. O Salmo 67, verso 2, vai dizer assim: assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos. Assim, todas as nações conhecerão a sua salvação. A grande comissão é sua incumbência. Você tem uma escolha a fazer. Ou se torna um cristão com excelência, ou um cristão relapso. Cristãos relapsos buscam principalmente a satisfação pessoal. Eles estão salvos, mas são egoístas. Gostam de comparecer às reuniões de louvor e aos seminários edificantes. No entanto, você jamais os encontrará em uma conferência sobre missões, porque não estão interessados. As orações deles concentram-se nas próprias necessidades e em pedidos de bênçãos e de felicidade. É a fé do eu primeiro. Como Deus pode tornar a minha vida mais confortável? Eles querem usar Deus para seus propósitos, em vez de serem usados por Deus para os propósitos dele. É o chamado inversão de valores, né? Exatamente. As minhas necessidades primeiro e o reino de Deus fica em segundo lugar. Segundo o estudo aí, esses são os cristãos relapsos, né? Cristãos relapsos. Os cristãos com excelência, em contrapartida, sabem que foram salvos para servir e feitos para uma missão. Eles estão ávidos para receber uma missão pessoal e se entusiasmam com o privilégio de serem usados por Deus. Os cristãos com excelência são as únicas pessoas totalmente vivas neste planeta. Sua alegria, confiança e entusiasmo contagiam, porque sabem que são importantes. Acordam a cada manhã na expectativa de que Deus atue por meio deles de novas maneiras. Que tipo de cristão você quer ser? Então é uma pergunta para que a gente medite, né? Será que nós somos cristãos relapsos ou somos cristãos com excelência? Será que pensamos somente em nós mesmos ou pensamos no reino de Deus, né? Isso é um grande desafio que todo cristão enfrenta, né? Porque segundo o que está falando aí, não tem um meio termo. Ou você é relapso, ou você é um cristão, como é o termo que ele usa aí? Com excelência. Excelência. Então, é difícil a pessoa ficar em cima do muro. Ou ela é uma coisa ou ela é outra, né? Não tem... nós fomos salvos para servir, né? Isso. Nós temos Cristo, por exemplo, e quando nós fomos salvos, nós temos uma incumbência, é de servir ao próximo e levar o evangelho, levar essa palavra de salvação a todas as nações, né? Exatamente. Deus nos convida para participar da mais magnífica, ampla, diversificada e importante causa da história, o reino. A história da humanidade é a história de Deus.
Ele está formando sua família para a eternidade. E nada é mais importante nem mais duradouro. No livro de Apocalipse, descobrimos que a missão global de Deus será realizada. Um dia, a grande comissão se tornará a grande consumação. Nos céus, uma enorme multidão de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas estará um dia diante de Jesus Cristo para adorá-lo. Envolver-nos como cristãos com excelência nos permitirá experimentar um pouco do céu antecipadamente. Ou seja, tudo aquilo que foi prometido por Deus vai se cumprir, né? Vai se cumprir. Hoje nós vivemos a grande comissão, mas temos certeza da grande consumação. Exatamente. Essa é uma certeza que todo cristão tem que ter. Por isso que quando você tem essa certeza, essa convicção, você passa a ser colaborador do reino. Aí você pensa nas coisas do reino, nas coisas do alto, e deixa de pensar nas coisas terrenas, passageiras. Deixa de ser egocentrista. Exatamente. Deixa de ser um cristão relapso e passa a ser um cristão com excelência. Quando nós entendemos que nós estamos aqui por uma causa. E a causa que nós estamos aqui é o reino de Deus. É o reino vindouro, né? É a eternidade. E quando nós trabalhamos nesse tempo, nós já começamos a viver essa eternidade, a experimentar um pouco do céu aqui na terra, né? Exatamente. Quando Jesus ordenou a seus seguidores que fossem pelo mundo todo e contassem a todos as boas novas, o pequeno grupo de pobres discípulos do Oriente Médio ficou chocado. Eles deveriam ir a pé ou cavalgando naqueles animais vagarosos. Era tudo que tinham para o transporte e não existiam ainda barcos capazes de atravessar o oceano. Portanto, havia barreiras físicas reais ao cumprimento daquela ordem. Hoje, temos aviões, barcos, trens, ônibus e automóveis. Nosso pequeno mundo encolhe a cada dia. Você pode voar sobre o oceano em questão de horas e estar em casa no dia seguinte, se for necessário. As oportunidades que os cristãos comuns têm de se envolver em missões internacionais de curta duração são praticamente ilimitadas. Cada canto do mundo está a seu alcance. Pergunte à indústria do turismo. Não temos desculpas para não espalhar o Evangelho. Veja, naquele tempo eles iam a pé ou a cavalo, né? Porque eles não tinham toda a tecnologia ou todas as acessibilidades que nós temos hoje. Nós temos o carro, podemos de avião viajar de um lado para o outro lado do mundo em questão de horas, né? Chegar lá do outro lado do planeta e retornar também. Então, veja, quando eles receberam essa incumbência lá, eles pensaram, mas como que nós vamos, né, alcançar todo mundo? No pensamento deles isso seria algo impossível de acontecer, né? Pelos recursos e até pela limitação que eles tinham. Mas veja bem, era o começo. E o começo geralmente é pequeno, né? E isso possibilitou a nossa geração hoje, 2000 anos depois, ter tudo isso que a gente ouviu aí no livro, né? Possibilidade de pegar um avião, um barco, né? Sem contar o advento da internet, que é algo extraordinário. Até mesmo os vilarejos mais remotos. Agora, com a internet, o mundo está ficando ainda menor. Além dos telefones e dos aparelhos de fax, qualquer cristão com acesso à rede pode se comunicar em tempo real
com pessoas de praticamente todos os países do mundo. Todo o planeta está a seu alcance. Até mesmo os vilarejos mais remotos têm acesso a e-mails. Portanto, você pode evangelizar pessoas do outro lado do mundo sem nem ao menos sair de casa. Nunca foi tão fácil cumprir a incumbência de ir por todo o mundo. Os maiores obstáculos já não são a distância, o custo ou o transporte, e sim nossa forma de pensar. Para ser um cristão com excelência, você deve se dispor a mudar seus conceitos. Sua perspectiva e suas atitudes devem mudar. Aqui nós vemos o que de fato estamos abordando. A dificuldade hoje não é espalhar, até porque acredito que todos já têm acesso, têm conhecimento. A dificuldade hoje é essa mudança que tem que haver no comportamento, no pensamento, na maturidade dos cristãos da atualidade. Exatamente. Como pensar como cristão com excelência? Troque o raciocínio egoísta pelo altruísta. A Bíblia diz: amigos, não pensem mais como crianças. Pensem como gente madura. Esse é o primeiro passo para se tornar um cristão com excelência. Crianças pensam apenas em si mesmas. Pessoas maduras pensam nos outros. Deus ordena: não pensem somente nos próprios interesses, mas estejam interessados nos outros também. É claro que essa é uma mudança de mentalidade difícil de ser realizada, pois somos naturalmente egocêntricos e quase toda a publicidade hoje nos incentiva a pensar em nós mesmos. A única forma de alterar esse padrão é nos tornarmos dependentes de Deus a cada momento. Felizmente, Ele não nos deixa lutar sozinhos. Deus nos deu o seu Espírito. Por isso, não pensamos como pensam as outras pessoas desse mundo. Comece pedindo ao Espírito Santo que o ajude a pensar nas necessidades espirituais dos não cristãos, toda vez que for falar com um deles. Com a prática, você poderá desenvolver o hábito de orar silenciosamente, nada além de um sussurro, pela pessoa com quem vai se encontrar. Diga: Pai, ajuda-me a compreender o que está impedindo essa pessoa de te conhecer. Seu objetivo é verificar onde os outros se encontram na jornada espiritual, fazendo todo o possível para levá-los a conhecer Cristo. Você aprende a fazer isso adotando o método de Paulo. Não penso no que seria bom para mim, e sim no que poderia ser bom para muitas pessoas, de modo que possam ser salvas. Ou seja, mudar a maneira de pensar, a maneira de se comportar, tirar o foco de si e pensar nas pessoas. Durante o dia nós temos contato com muitas pessoas e nós não fazemos essa oração que é recomendada, essa oração em silêncio, questionar: Senhor, o que essa pessoa precisa? No que eu posso ajudar? Será que ela já conhece a Cristo? Você vê como que muda toda uma perspectiva de um encontro, de um ambiente, né? Nós somos criados em ambientes e formados para pensar em nós primeiro, pensar depois em nós. Sempre esse pensamento egoísta, egocentrista. E a recomendação aí é para trocar e ser altruísta, né? Pensar no próximo. É interessante aqui que o escritor ele dá orientação para que a gente peça a Deus, para que Deus nos ajude a compreender o que está impedindo a outra pessoa a se achegar a Cristo. Porque muitas vezes nós olhamos para a pessoa com os olhos carnais e entendemos do nosso jeito, mas às vezes não é aquilo que a pessoa está precisando ouvir. Mas Deus que conhece o coração, Deus que sonda os pensamentos, Deus que conhece todas as coisas, Ele vai nos orientar a como abordar e como a falar de Cristo para aquela pessoa. Não é do nosso jeito,
é da maneira que Deus quer que a gente fale, da maneira que Cristo nos orienta, que o Espírito Santo, na verdade, nos orienta. Exatamente, porque Deus tem um objetivo, e o objetivo é salvar essa pessoa, né? É alcançar essa alma. Deixe de raciocinar de forma restrita e raciocine de forma global. Deus é um Deus global. Ele sempre se preocupou com o mundo inteiro, porque Deus tanto amou o mundo. Desde o início, ele desejou reunir em sua família membros de todas as nações que criou. A Bíblia diz: de um só homem, Deus criou todas as nações que vivem na terra e decidiu quando e onde todas as nações seriam constituídas. Deus fez tudo isso para que nós o buscássemos e, alcançando-o, o encontrássemos. Grande parte do mundo já pensa de forma global. Os maiores conglomerados de comunicação e negócios são multinacionais. Nossa vida e a vida de pessoas em outras nações estão cada vez mais entrelaçadas à medida que compartilhamos moda, entretenimento, música, esporte e até fast foods. Só um instante, Patrícia, só um comentário em cima disso daí. A gente percebe essa realidade quando a gente vê documentários e acompanha os viajantes pelo mundo afora aí, e percebemos que a maioria das coisas que tem no nosso país tem em outros países. A similaridade é muito grande de alimentação, a cultura mesmo, o que nós hoje consumimos aqui em lazer, entretenimento, é o que tem em outros países. E não só países desenvolvidos, mas países também de subdesenvolvido, é a mesma coisa. Então é um fato, o mundo está interligado hoje. É interessante que até, por exemplo, o layout de supermercados, por exemplo. Sim. Hipermercados, esses layout, a fachada das lojas são iguais praticamente no mundo inteiro. Então, essa globalização, ela está existente. Ela existe nos nossos tempos. Você veja, Patrícia, os bancos. Você vê, o mesmo banco que você usa aqui no Brasil, você usa em outro lugar do mundo. E o seu dinheiro é a mesma coisa. O câmbio já é feito de maneira automática. Você veja, lojas, a gente pega, por exemplo, mercado, você falou do mercado, o Walmart, tem no mundo inteiro. Você, a AutoZone, que é uma empresa de peças de carro instalada no mundo inteiro, México, Estados Unidos, Brasil, enfim, tem em todos os lugares. Então, a globalização, isso aí já é uma visão que os empresários, os homens de negócio já tiveram, né? E, por outro lado, a gente não vê isso no cristianismo. É provável que a maioria das roupas que você está vestindo e grande parte do que você come hoje em dia foram produzidas em outro país. Estamos mais unidos do que percebemos. Vivemos dias emocionantes. Atualmente, existem mais cristãos do que em qualquer outra época. Paulo estava certo. As mesmas boas novas que chegaram até vocês estão sendo difundidas pelo mundo. Elas estão transformando vidas em toda a parte, assim como transformou a de vocês. O primeiro passo para pensar de maneira global é orando por países específicos. Cristãos com excelência oram pelo mundo. Consiga um atlas ou um mapa e ore pelas nações, citando o nome delas. A Bíblia diz: se você me pedir, eu lhe darei as nações. Todos os povos da terra serão seus. A oração é a ferramenta mais importante em sua missão no mundo. As pessoas podem recusar nosso amor ou rejeitar nossa mensagem, mas não ter defesa contra nossas orações. Como um míssil intercontinental, você pode apontar uma oração para o coração de uma pessoa, quer esteja você a 1 metro, quer a 16 mil quilômetros de distância. Qual deve ser o alvo de nossas orações?
A Bíblia diz que devemos orar pedindo oportunidades para testemunhar e coragem para falar. Devemos também interceder pelos que crerão, pedir que a mensagem se espalhe rapidamente e solicitar mais trabalhadores. As orações farão de você um parceiro de muitas outras pessoas ao redor do mundo. Você também deve orar pelos missionários e por todos os outros cristãos envolvidos na obra do Senhor ao redor do mundo. Paulo disse a seus companheiros de oração: vocês também nos ajudam quando oram por nós. Outra forma de desenvolver o raciocínio global é ler ou assistir às notícias, o noticiário com olhos de quem assumiu a grande comissão. Sempre que houver mudanças ou conflitos, esteja certo de que Deus usará tais situações para atrair vidas para si. As pessoas são mais receptivas a Deus quando estão sob tensão ou atravessam um período de mudanças. As rápidas e incessantes mudanças que ocorrem hoje no mundo estão preparando, como nunca antes, as pessoas para ouvir as boas novas. É interessante que hoje as coisas que acontecem no mundo nós sabemos instantaneamente. Quando estoura uma guerra no Oriente Médio, quando acontece um terremoto, quando acontece enchentes, fogo, acidentes de grandes proporções, nós temos acesso a essa notícia de uma forma praticamente instantânea. Então, é um apelo para orarmos quando isso acontece, para que o objetivo do Senhor se cumpra, alcançando aquela nação, alcançando aquele povoado, porque às vezes é num povoado pequeno, mas para que Deus, para que aquela circunstância sirva para Deus alcançar pessoas naquela região, né? Exato. Então, não existe essa desculpa, não tem um motivo para orar. Tem sim quem acompanha os noticiários, e hoje, como você falou, o acesso à notícia, ele é muito preciso, é rápido, é instantâneo. Uma coisa que acontece do outro lado do mundo, imediatamente todos ficam sabendo através da internet, né? Então, o cristão, por excelência, aí, ele tem razões, tem motivo de sobra para orar, né? Não lhe falta, né? Exatamente. A melhor maneira de começar a pensar de modo global é participar de algum projeto missionário de curto prazo em outro país. Nada substitui a participação ativa na vida real em outra cultura. Pare de estudar e discutir sobre sua missão e comece logo a realizá-la. Desafio você a ir até o fim. Em Atos 1:8, Jesus estabelece um padrão para nosso envolvimento. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Seus seguidores teriam de alcançar sua comunidade, Jerusalém, seu país, Judéia, outras culturas, Samaria e outras nações, até os confins da terra. Observe que nossa comissão é simultânea, não consecutiva. Embora nem todos tenham o dom de missões, todo cristão é chamado a participar de uma missão relacionada com os 4 grupos de alguma forma. Você é um cristão nos moldes de Atos 1:8. Ou seja, não tem desculpa. Todo cristão, ele se enquadra em um dos 4, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Tem gente que é para os confins, mas tem gente que é para Jerusalém. Exatamente. Ou seja, nós podemos fazer missão na nossa comunidade, ou seja, onde nós estamos inseridos, né? No nosso bairro, na nossa escola, no nosso trabalho, aonde estamos inseridos, né? Exato. Que é a nossa comunidade, ou seja, Jerusalém. No nosso país, né? Aqui no caso, Judéia. Ou seja, nós podemos fazer missões aqui, aonde estamos, aonde moramos, né? Nós podemos fazer missões em outras culturas, né? Até mesmo dentro do nosso país, mas em culturas diferentes, né? Nosso país tem culturas variadas e nós podemos fazer essa missão. Ou em outros países,
Muitas pessoas encaram missões só quando sai do país de origem, mas as missões, ela engloba até dentro do próprio bairro ou da própria empresa que trabalhamos ou escola que estudamos. Então, vemos dificuldades achando que missões é ir para muito longe, mas missões está perto, bem perto de cada um de nós. Exatamente, onde tem pessoas é o campo missionário. Exatamente, onde existe pessoas, existe um campo missionário. Estabeleça uma meta para participar de um projeto missionário, direcionado a cada um desses 4 alvos. Insisto em que você poupe dinheiro e faça o que for necessário para participar de uma viagem missionária de curto prazo ao exterior o mais rápido possível. Quase todas as organizações missionárias podem ajudá-lo nisso. Essa experiência aumentará o seu amor, ampliará a sua visão, aumentará a sua fé, aprofundará seu sentimento de compaixão e o encherá de alegria como nunca antes. Pode ser um divisor de águas em sua vida. Eu acredito que quando nós nos deparamos com situações difíceis e quando saímos assim para fazer missões, zona de conforto. Exatamente. Né? Aí nos deparamos com a miséria, a fome, a pobreza, a doença, né? A escassez daquilo que nós temos, né? Então, nós voltamos de uma experiência assim com outra visão. Então eu acho isso importante para um cristão por excelência, né? Essa experiência é muito válida. Substitua o pensamento imediatista pela perspectiva eterna. Para aproveitar ao máximo seu tempo aqui, você deve manter uma perspectiva eterna. Isso evitará dar importância excessiva a questões menores e o ajudará a distinguir entre o urgente e o eterno. Paulo disse: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Muitas das coisas nas quais empenhamos nossas energias já não significarão mais nada daqui a um ano, quanto mais pela eternidade. Não troque a vida por coisas temporárias, pois Jesus adverte: todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. E Paulo alerta: sejam econômicos na escolha das muitas coisas que o mundo tenta empurrar para vocês. O mundo, como vocês o conhecem, está se desvanecendo. O que está se interpondo com sua conivência entre você e sua missão? O que está impedindo de se tornar um cristão com excelência? O que quer que seja, abandone-o. Afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos e nos atrase. Ou seja, o mundo é o inimigo, é um vilão. O mundo tem muitas sugestões que impedem o cristão de trilhar esse caminho da excelência. Então, as opções desse mundo, ela cada dia mais tem sufocado, preenchido, ocupado. Então a pessoa se preocupa com o mundo e acaba esquecendo da sua principal missão. Às vezes nós estamos, muito preocupados com as coisas que nós vemos, né? Muito preocupados com as coisas que são palpáveis. E Paulo adverte, né, que aquilo que nós vemos é passageiro e recomenda que nós estejamos preocupados com aquilo que nós não vemos, né? Que é a eternidade. Então, às vezes deixamos de fazer a nossa missão porque estamos ocupados com trabalho, estamos ocupados com passeios, divertimentos. Não que isso seja ilícito, isso não é ilícito,
Mas quando nós colocamos toda a nossa força, toda a nossa energia e toda a nossa preocupação nisso, nós acabamos nos esquecendo daquilo que está preparado para nós na eternidade. Jesus disse: acumulem para vocês tesouros nos céus. Como fazemos isso? Em uma de suas declarações mais incompreendidas, ele disse também: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Jesus não quis dizer que você deve comprar amigos com dinheiro, mas que deve usar os recursos que Deus deu a você para levá-los a Cristo. Então, eles serão seus amigos por toda a eternidade e vão lhe dar as boas-vindas quando você chegar ao céu. Esse é o melhor investimento financeiro que você pode fazer. Provavelmente já tenha ouvido alguém dizer: você não pode levar isso com você, mas a Bíblia diz que você pode passá-lo adiante, investindo em pessoas que estão indo para lá. Fazendo isso, eles estarão acumulando um tesouro real para si mesmos no céu. Este é o único investimento seguro para a eternidade e estarão levando uma vida cristã frutífera. Então, muitas vezes, as riquezas que nós temos, nós usamos de maneira inadequada. A Bíblia nos ensina a usar os recursos que nós temos para alcançar almas para o reino de Deus. Os recursos financeiros para alcançar almas para o reino dos céus. Então muitas pessoas dizem: mas eu não posso fazer missão. Mas pode ajudar um missionário que está lá. Pode investir no missionário. Não é verdade? Às vezes não precisa um recurso exorbitante, mas um pouco que a gente invista no missionário já está ajudando a alcançar almas para o reino de Deus. Percebo nisso que a nossa vida tem que ser uma vida intencional. Então, se eu tenho recursos, os recursos que eu tenho, pouco ou muito, eles têm que ser usados com um propósito. E o propósito é esse propósito, o propósito da eternidade, o propósito do reino, entendeu? Então, com muito recurso, melhor ainda. Pouco recurso, mesmo assim, é indesculpável, né? Pare de arranjar desculpas e comece a pensar em formas criativas de cumprir sua incumbência. Se você estiver decidido a fazer alguma coisa, há sempre um jeito, e existem organizações prontas para auxiliá-lo. Eis algumas desculpas mais comuns. Só sei falar inglês. Isso é, na verdade, uma vantagem em muitos países, nos quais milhões de pessoas querem aprender a falar esse idioma e estão ávidas por praticá-lo. Não tenho nada a oferecer. Sim, você tem. Cada habilidade e experiência em sua formação pode ser utilizada de algum modo. Estou muito velho ou muito jovem. A maioria das organizações missionárias tem projetos de curto prazo, adequados para cada faixa etária. Isso são desculpas que usamos mesmo, né? No caso aqui o livro fala, né? Só sei falar inglês, mas tem pessoas que pensam assim: eu não vou porque eu só sei falar o português, né? Não tenho nada para oferecer, ou sou muito velho ou muito jovem, né? Isso são desculpas que usamos para não cumprir a nossa missão. Da mesma forma que Deus rejeitou as desculpas de Sara quando ela disse estar muito velha para que o Senhor a usasse, Ele também rejeitou as objeções de Jeremias quando este alegou ser muito jovem. Não diga isso, respondeu o Senhor, pois você tem de ir aonde quer que eu o envie e dizer o que quer que eu diga a você. Não tenha medo do povo, pois eu estarei com você e cuidarei de você. Pode ser que você acredite ser necessário um chamado especial de Deus e esteja esperando alguma sensação ou experiência sobrenatural. O Senhor, porém, já reiterou esse chamado repetidas vezes. Somos todos chamados para cumprir os 5 propósitos de Deus para a nossa vida: adorar, ter testemunho, tornar-se semelhante a Cristo,
servir e sair em sua missão. E sair em missão com Deus pelo mundo. Ele não quer usar apenas alguns no meio do seu povo. Ele quer usar a todos. Somos todos chamados para participar de uma missão para Deus. Ele quer que a igreja inteira leve o evangelho integral ao mundo todo. Muitos cristãos deixaram passar os planos de Deus para a vida deles, porque nem ao menos perguntaram a Ele se os queria servindo como missionários em algum lugar. Seja por medo, seja por ignorância, automaticamente fecharam a mente à possibilidade de servir como missionário residente em outra cultura. Se sua tendência é dizer não, reexamine todos os diferentes meios e possibilidades disponíveis. Você vai se surpreender. E ore, perguntando seriamente a Deus o que Ele desejará de você nos próximos anos. Milhares de missionários residentes são desesperadamente necessários neste ponto crítico da história, quando há tantas portas escancaradas como nunca antes. Se quer ser semelhante a Jesus, deve amar o mundo inteiro. Você não pode se dar por satisfeito apenas com a conversão de sua família e de alguns amigos. Existem mais de 6 bilhões de pessoas no mundo e Jesus quer encontrar todos os seus filhos perdidos. Ele disse: somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que o salvarão. A grande comissão é sua incumbência e fazer sua parte é o segredo para uma vida que realmente vale a pena. Isso é um propósito de vida, né? Você viver essa realidade de Deus, que tem pessoas nascendo, morrendo, nascendo com necessidade de encontrar Cristo, morrendo sem Cristo. Enquanto isso, as pessoas estão pensando em si próprio e perdendo a oportunidade de ser usado por Deus. Na verdade, nós sempre temos uma desculpa pronta, né? Ou aquela velha narrativa. Aí eu vou trabalhar, eu vou criar meus filhos, e quando eu tiver com a minha vida toda estabilizada, eu vou servir, eu vou trabalhar na obra. E não é isso, não é para isso que Deus nos chamou. O livro fala, né, que Sara deu a desculpa porque era velha demais, Jeremias porque era novo. E nas duas Deus refutou as desculpas deles, ou seja, não tem idade para servir ao Senhor, com sua vida, com seus dons e talentos. Quando nós olhamos para histórias bíblicas, nós vemos também Moisés dando uma desculpa para o Senhor: eu não sei falar, né? Então, os personagens, as histórias bíblicas trazem ensinamentos para que a gente venha entender os propósitos de Deus. Se Deus está conosco, a nossa fraqueza vai ser usada para alcançar vidas, né? Sim. Aquilo que nós achamos que é uma deficiência, uma debilidade, é aquilo que Deus vai usar para alcançar vidas, né? Dessa forma mesmo. Então, o tema que nós refletimos hoje foi a grande comissão, é minha incumbência. Quando Jesus ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele está incumbindo todos nós temos a incumbência de pregar o evangelho. O versículo para que a gente venha memorizar nesse dia está em Salmo 67:2, que diz: assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos. Assim, todas as nações conhecerão a sua salvação. Então, hoje, meditando aqui no que nós lemos, o escritor ele nos ensina a orar, a pedir direcionamento, a pedir discernimento e a ir, né? Então, como que nós sabemos para onde que o Senhor quer nos enviar? Orando e pedindo a direção de Deus.
Deus e levando o evangelho a todas as nações, porque o Senhor Jesus, ele nos ensina que ele veio para todos, e Deus, ele quer alcançar todas as nações, porque ele não faz acepção de pessoas. E pergunta para que a gente venha meditar: que providência